E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre os nossos pensamentos, como eles afetam o nosso dia a dia e a nossa maneira de viver. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas os nossos pensamentos eles sempre estão ali regendo as nossas ações no nosso dia a dia. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de pensar, né? Que os nossos pensamentos eles dão forma à nossa realidade. E isso é muito verdade. É só você parar pra pensar agora e colocar qualquer música aí. Se você colocar uma música na sua casa e começar a escutar ela, você vai começar a pensar nessa música e dependendo de como ela for, você vai começar a agir daquela forma. Nos mínimos detalhes a gente se molda aquele pensamento. Eu falo isso até por experiência própria mesmo. Por exemplo, eu hoje tenho 17 anos, então ainda vou pra escola, né? Então, muitas vezes dentro da escola, escutando coisas de pessoas ou vendo coisas acontecer, aquelas coisas elas já me levaram a ter pensamentos e aqueles pensamentos eles me fazerem ter certas atitudes. Isso acontece na vida de todo mundo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Nós cristãos, nós precisamos a cada dia buscar sempre nos parecer cada dia mais com Jesus. E o primeiro passo que a gente pode dar é no nosso pensamento. É observar o que nós pensamos para que as nossas ações elas ajam de acordo com isso. E o que nos serve de grande ajuda é a Bíblia. E lá em Filipenses 4, versículo 8, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Para vocês verem, Paulo ele vai deixar um manual completo aqui em o que nós devemos pensar, porque o nosso maior objetivo é levar uma vida mais parecida com Jesus. E como eu falei antes, o primeiro passo que a gente tem que dar é nos nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa dá forma às nossas ações. E Paulo ele vai escrever ali cada característica em que a gente deve pensar para que as nossas ações saiam de acordo com isso. E tudo isso nós devemos fazer para Deus, pensando que todas essas atitudes que nós vamos tomar em nossos pensamentos, sabe, tudo que a gente vai jogar fora, por exemplo, se a gente tá pensando em uma coisa que não é tão frutífera ou alguma coisa que não é tão legal, segundo a Bíblia, e a gente fazer esse esforço de estar vigiando no que a gente pensa no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente faz para Deus, fazendo que a gente todos os dias fique mais parecido com Jesus. Tudo que a gente pede para Deus um dia, por exemplo, não sei, paciência. Tudo isso começa com a nossa atitude de vigiar os nossos pensamentos para que as nossas atitudes saiam conforme o que a gente pediu. E isso a gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo. Mas depois da ajuda do Espírito Santo vem a nossa parte. A nossa parte de fazer essa ação, de sempre estar vigiando os nossos pensamentos, tudo que entra na nossa mente, no nosso coração. E é isso que vai fazer com que a gente viva uma vida boa diante de Deus. Já em Romanos 12, 2, Paulo ele vai estar dizendo: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a primeira coisa que a gente vai poder ver aqui é uma instrução que Paulo vai dar aos romanos, falando para que eles não vivessem nos padrões desse mundo, mas que eles deixassem Deus transformar eles pela renovação da mente deles, para que eles pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente percebe aqui, o primeiro passo que Paulo vai falar aqui para eles é que eles não vivessem conforme os padrões desse mundo, mas sim deixassem que Deus, pela renovação da mente, transformasse eles. Então a gente vê aqui que Deus ele nos transforma pela renovação da mente. Isso quer dizer o quê? Pela mudança do pensar. E é assim que nós mudamos as nossas ações, pedindo ajuda para Deus primeiramente, para que Ele nos ajude a mudar esse nosso jeito de pensar, porque é isso que vai mudar as nossas ações. E o porquê disso, né? Paulo ele vai falar, ele responde isso, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se a gente não tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente assiste, com o que a gente escuta, a gente vai ficar nesse mesmo ciclo vicioso de a gente pede perdão, só que a gente não muda o nosso jeito de pensar, a gente não muda o nosso jeito de viver, a gente não muda o que a gente assiste, não muda o que a gente escuta, e a gente acaba se culpando mesmo a Deus. Isso só pode mudar mudando o nosso jeito de pensar. Como Paulo vai falar, que a gente não viva segundo os padrões desse mundo, mas que a gente deixe Deus nos ajudar. Deus nos transformar pela nossa renovação de mente. E só assim a gente vai conseguir vencer de verdade as nossas lutas. E falando desse assunto, como um último conselho, uma última cartada na manga que Paulo vai deixar pra gente aqui em Colossenses 3:2. Ele vai dizer: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então é uma coisa muito simples. Só a gente mudar a nossa maneira de pensar e vigiar com que a gente consome, o que a gente pensa e até mesmo com quem a gente convive, porque muitas das vezes vai nos levar a ter pensamentos que não são agradáveis a Deus. E uma coisa que eu faço muito quando me ocorre isso, de eu estar na escola, estar na rua e me vir alguns pensamentos que não são muito bons, eu acabo ali no meu cantinho orando e pedindo para Deus me ajudar a não pensar naquilo, pensar em outras coisas que são boas, porque é assim que a gente vai vencendo nossas lutas diariamente, sabe? Com calma,
com perseverança e pedindo a ajuda de Deus. Porque só assim a gente consegue ter essa real renovação de mente para que a gente consiga ter as nossas ações no dia a dia voltadas para aquilo que Deus pede pra gente. Então, a segunda coisa, que é analisar tudo isso e tirar o que não presta. Porque a própria Bíblia ela vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que parar no nosso dia a dia e pensar se aquilo que nós escutamos, aquilo que nós consumimos, aquilo que nós pensamos, convém a gente. Convém a gente pensar e gastar nosso tempo com essas coisas. Então eu recomendo a vocês que vocês tirem um tempo, pensem no que vocês fazem durante o dia, pensem no que vocês escutam e reflitam um pouco se isso tá sendo bom e saudável pra vocês. Então, pra não alongar muito o vídeo, é isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.